Glória a Deus. Neste mesmo amor, nessa mesma unção, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor por esta palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, ó Deus, depois deste momento gostoso de louvor, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui preparados para te ouvir, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, falar intimamente com cada um de nós nesta manhã, ó Deus, com os presentes aqui, com aqueles que estão lá na sua casa, Senhor. Desde já, Senhor, coloca, Senhor, os teus anjos lá, ó Pai. Sim, ó Deus, ao redor dessas pessoas, ó Pai. Que todos, Senhor, possam receber, ó Pai, e possa, Senhor, ser agraciados nessa manhã por esta palavra. Usa, Senhor, a minha vida, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, e que toda honra e toda glória seja dadas a ti, Senhor, nesta manhã. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. A semana passada, obrigado pelo grupo de louvor. A semana passada nós meditamos numa palavra que nos fez ver, reconhecer e nos lembrar da importância de ter um amigo. Nós tivemos a oportunidade de relembrar situações, ocasiões em que um amigo fez a diferença na nossa vida. Então nós fizemos um propósito, lançamos um propósito para a igreja e depois no GCEM na quarta-feira, de estarmos então orando e jejuando por uma pessoa, por um amigo. E estarmos então mantendo contato com essa pessoa todos os dias, durante 7 dias. Nós começamos o propósito na quarta-feira e hoje é o 4º dia. Eu não sei você, mas eu já orei pelo meu amigo hoje. Eu já mandei uma mensagem para ele. E olha, irmãos, eu vou falar para vocês que experiência boa que eu estou tendo com esse propósito. Porque é uma coisa tão recíproca que a gente pensa que a gente está só abençoando aquela pessoa e a gente está sendo abençoado também. Eu até coloquei lá no grupo do GCEM. Um dos dias que eu mandei mensagem para o meu amigo, a mensagem que ele me retribuiu de volta. Eu acho que naquele dia eu fui mais abençoada do que aquela pessoa com aquelas palavras. Então tem sido uma experiência muito boa. E hoje nós vamos estar aqui então meditando numa palavra. Como eu disse, nós semana passada vimos a importância do amigo na nossa vida. E na próxima palavra, que seria hoje, nós íamos então inverter a situação e ver como a gente poderia fazer isso na vida de uma pessoa, de um amigo que a gente colocou no propósito. E o tema dessa mensagem nesta manhã é atitudes que mudam vidas. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia em Marcos. Esses mosquitos incomodam, viu? A gente fica parecendo uns loucos aqui. Marcos 2, do 1 ao 5. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum, não havia lugar nem junto à porta. E lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
E aí vamos ler agora o versículo do 10 ao 12 do mesmo capítulo 2, que diz assim: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Então, este texto, muito conhecido, ele fala sobre 4 amigos que ouviram, né, que Jesus estava ali e estava ali pregando naquela casa, e eles já conheciam o poder, já tinham ouvido falar do poder que Jesus tinha para curar, para restaurar, para operar milagres na vida das pessoas. Então aqueles amigos, eles resolveram tomar uma atitude que mudasse a diferença, mudasse a vida do seu amigo, fizesse a diferença. Então, irmãos, nos dias que nós vivemos hoje, é muito comum as pessoas se comoverem com a situação de alguém, uma situação difícil. Porque, na realidade, o mundo inteiro ele está cheio de pessoas em situações difíceis. Basta você ver um noticiário, qualquer coisa, ou andar pela rua, que você vai ver pessoas em situação difícil. Só que a gente olhar para a situação de uma pessoa e se comover, não basta. Porque a nossa comoção, ela não vai mudar a vida daquela pessoa. Nem se eu chorar. A minha filha fala que eu sou muito chorona. E eu não posso ver nada assim na TV que me emocione, mesmo seja coisa boa, coisa ruim, eu já começo a chorar e não me contém. Então, só essas lágrimas, ela não vai mudar a vida da pessoa, não vai mudar a situação da pessoa, se eu não tomar uma atitude. Então, a partir desse princípio, nós vamos refletir aqui em 3 atitudes que esses 4 amigos tiveram e que mudou a vida daquele amigo deles, daquele paralítico. E a primeira delas, ela fala que eles tiveram fé. Eles tiveram uma visão de fé. Eles se negaram a aceitar aquela condição daquele amigo que eles tinham naquele momento, que a paralisia dele, ele estava paralítico. Então, eles não se conformaram com aquela situação. Porque a Bíblia até fala que a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo. Então, eles olharam aquela situação, eles não se conformaram. Só que eles tiveram uma visão de fé tamanha que eles puderam ver a possibilidade em Jesus daquele amigo ter a vida dele transformada, dele ser curado. Essa cura, ela aconteceu primeiro dentro do coração deles. E depois, eles então colocaram em prática, através da visão da fé que eles tiveram, para que aquilo acontecesse verdadeiramente através de Jesus. Então, irmãos, no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo é muito conhecido. Em algumas traduções está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, ter uma visão de fé é eu acreditar que algo pode acontecer, a ponto de eu já visualizar aquilo acontecendo, mesmo que aquilo ainda não aconteceu. E quando eu visualizo aquilo acontecendo, eu vou agir, fazer alguma coisa para que então aquilo vá acontecer. Tem esse exemplo que eu me lembrei que eu vou dar agora na segunda
atitude. Então, irmãos, voltando aqui. A visão da fé é o poder de eu ver aquilo que vai acontecer, mesmo antes daquilo acontecer. Isso vai me motivar para que eu lute, para que eu faça alguma coisa para que aquilo aconteça. Porque se eu colocar o si na frente, se eu pensar, Deus pode, mas, será? Não sei. Não, mas eu tenho fé. Na maioria das vezes a gente já age por impulso e a gente tem o costume de dizer que eu tenho fé. Simples. Qualquer pessoa que você perguntar se você tem fé, não, eu tenho fé. Mas a pessoa só fica na palavra, só na afirmação. Essa fé não se concretiza. E aí as coisas não acontecem. Então, nós precisamos ter uma visão de fé. Agora eu pergunto para você: você tem uma visão de fé? Ou você tem uma visão de Tomé? Mas não é a mesma coisa? Tomé não quis ver para crer? Não, não é a mesma coisa. Primeiro Tomé queria ver acontecer realmente de verdade, para depois ele acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Ele esperou que aquilo acontecesse. Ele tinha que ter coisas concretas. E a visão da fé, ela já se concretiza dentro de nós. Antes mesmo que aquilo aconteça, nós já podemos, então, ter a certeza que aquilo vai acontecer. E aquilo nos emotiva, nos impulsiona a agir. A segunda atitude que aqueles amigos tiveram, que mudou a vida daquele amigo paralítico, era transformar a fé em obras. Transformar a fé em obras. Porque, como eu disse, só crer não basta. No texto que nós acabamos de ler em Marcos, esse texto diz que Jesus, ele viu a fé daqueles amigos. E através disso, ele operou o milagre. Aí eu pergunto para você: a fé não é algo espiritual? A fé não é algo assim palpável? E como que Jesus pôde ver a fé daqueles amigos? Porque o texto diz claramente que, vendo a fé daqueles amigos, Jesus então ordenou ao paralítico. A maneira que levou Jesus a ver a fé daqueles amigos foi através das obras que aqueles amigos manifestaram, da atitude concretizada que eles tiveram. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 2. Vamos ler aqui do verso 14 até o 17, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Adiantava aqueles amigos se compadecer da situação do seu amigo paralítico, ter fé que Jesus podia curar, mas não fazer mais nada a respeito disso? Se eles não tivessem tomado nenhuma atitude, nenhuma iniciativa, como Jesus iria ver a fé deles? É como eu digo, muitas das vezes nós dizemos que temos fé, mas nós não concretizamos a nossa fé através das obras. Eu tenho fé que eu vou arrumar um trabalho, mas eu não levanto cedo para procurar, eu não me esforço para me capacitar, fazer um curso, preencher um currículo, encaminhar para pessoas, para entidades responsáveis.
Se Deus quiser, lógico que Ele pode operar. Mas Deus quer ver a sua fé através dela concretizada, através de obras. Então, irmãos, só de falar, como eu disse a semana passada, não adianta falar. Falar até papagaio fala. Nós precisamos de agir. Precisamos de materializar a nossa fé através das nossas obras. Então diz que os amigos concretizaram a sua fé através de atitudes que levaram Jesus a ver a sua fé. Jesus viu a fé deles. Agora sim, eu vou contar. O meu pai contava uma história, lógico que eu creio que isso era uma história, mas ele contou tantas vezes que isso marcou a minha vida, eu não esqueci. Que tinha um homem que ele queria aprender a orar. Ele não falou orar, ele falou rezar. Eu já estou convertendo a história. E esse homem queria aprender a orar. E aí ele foi e pediu para alguns amigos ensinar ele, porque ele tinha muita fé, mas ele não sabia orar. E aí os amigos, querendo de maldade sacanear ele, ensinaram uma forma errada de fazer a oração, que não tinha nada a ver com realmente oração. E aí aquele homem entrou lá no seu quarto e começou a fazer aquela oração errada. Mas a fé dele era tão grande, que dizia o meu pai, na história contava, que aqueles homens passaram e foram lá espiar aquele homem fazendo aquela oração. E a fé dele era tamanha que ele até suspendia do chão. E aí eles viram a fé daquele homem tão grande que tinha até aquele poder, e eles ficaram com remorso. E aí eles foram e falaram para o amigo, desculpa aí, a gente ensinou você a fazer errado a oração. Agora nós vamos te ensinar do jeito certo. Aí aquele amigo ficou tão chateado que daí ele não quis nem saber de orar mais. Mas resumindo, a parte que eu queria lembrar disso é que eles viram a fé daquele homem através daquilo que aconteceu. Talvez só os olhos deles viram aquilo, não sei, como é uma história também. Mas reforça o sentido de que nós precisamos materializar a nossa fé. Se você entrou no propósito de orar por um amigo, você teve já a oportunidade de materializar a sua fé esta semana, para que então Jesus possa ver a sua fé. Como você fez isso? Como você permitiu que Jesus pudesse ver a sua fé, de mudar a vida desse amigo que você está orando essa semana? Qual foi a sua atitude? Você teve alguma atitude? Ou você só pensou num amigo e orou por ele só, mas você não fez mais nada? A gente pediu para mandar mensagem, isso aí já é um começo. Mas a gente precisa de fazer mais. Só orar, mandar mensagem, a gente precisa de fazer mais. Porque a nossa atitude que vai mudar a vida dessa pessoa. Lógico, através do poder de Jesus. Vamos ser um instrumento. Mas precisamos agir através de obras. Senão a nossa fé ela vai ficar morta. E a terceira atitude desses amigos que mudaram a vida daquele paralítico, eles mantiveram a atitude de vencedores. Como seria manter a atitude de vencedor? O que você diria, como você definiria a atitude de um vencedor? O vencedor, ele nunca desiste. Ele sempre persevera. E aqueles amigos, você pensa que eles não tiveram motivos para desistir? Claro que eles tiveram. Nós podemos ver aqui que eles tiveram várias barreiras. Vamos ver aqui, 4 barreiras que eles enfrentaram naquela situação. A primeira barreira que eles venceram foi da incredulidade. É normal quando uma pessoa veja uma situação difícil, quando você vive uma situação difícil,
E às vezes, a um primeiro momento assim, passar pela sua cabeça, acho que eu vou desistir. Porque até mesmo é da vontade do inimigo que você desista. E ele vai estar ali jogando dardos inflamados em você para que você realmente desista. Mas se você mantiver uma atitude de vencedor, você vai vencer a incredulidade. Você vai falar, não, eu não posso desistir. Por difícil que pareça a situação, você não pode desistir. Infelizmente, às vezes tem pessoas que desistem sem nem mesmo tentar. Aí, de repente, você pensou em um amigo, fez o seu propósito por esse amigo, e aí você, durante esses dias, você começou a refletir na situação que esse amigo está passando, e você pensou, puxa vida, a situação desse meu amigo está tão difícil. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa por ele? Mesmo que você tenha pensado isso, às vezes, depois que você fez o seu propósito, você não conhecia totalmente a situação desse teu amigo. E como você começou a se aproximar dele, se envolver com ele, através do contato que você está tendo, você começou a ver ali alguns detalhes que começaram a parecer como barreiras maiores. E fez você a pensar, o negócio é mais sério do que eu imaginava. Mas se você for manter uma atitude de vencedor, assim como os amigos do paralítico, você vai vencer a incredulidade. E você não vai desistir desse seu amigo. De ajudar ele. De fazer atitudes para que mude a vida, mude a situação dele. Mesmo que dentro desses 7 dias desse propósito, você ainda não alcance esse objetivo. Mas e daí? Você vai desistir depois? Depois de 7 dias, vão vir mais 7, mais 7, mais 7? Você pode ter ainda chance de conseguir reverter essa situação. Você só não pode desistir, ser vencido pela barreira da incredulidade. A segunda barreira que eles venceram foi a indisposição. Quando aqueles amigos olharam para a situação, eles avaliaram ali o que eles teriam que fazer. Quantas coisas, porque Jesus estava dentro da casa, tinha um monte de gente. Uma multidão ali fechada. A porta ali estava interrompida de passar. Mas eles se dispuseram a fazer o que fosse preciso. Aquilo não foi barreira para eles. O que você está disposto a fazer pelo seu amigo para ajudar ele? Desde que não me custe muita coisa, que eu não tenha que fazer nada que me custe muito. Aí vai ficar difícil você ajudar o seu amigo. Agora, se você tiver o princípio de que eu estou disposto a fazer qualquer coisa que estiver ao meu alcance, porque o que está fora do seu alcance está ao alcance de Deus. Mas tem muita coisa, irmãos, que está no nosso alcance, que a gente às vezes não precisa nem de esticar muito o braço. Mas a gente, às vezes, não está disposto a fazer isso. Principalmente se isso for envolver a nossa comodidade, a nossa zona de conforto. Às vezes, se isso vai mexer no nosso bolso. Se a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa por esse amigo, às vezes a gente não está disposto a fazer qualquer coisa pelo nosso amigo. E aí, irmãos, fica difícil de ajudar. Porque aí não é uma ajuda tão assim. Como que Jesus vai poder ver a minha fé se eu não estiver disposto a fazer coisas que me custem sacrifícios? Eu não vou estar demonstrando nem o meu amor por esse amigo. Pois se eu não sou capaz de fazer um sacrifício por ele. Então, para nós refletirmos, para a gente vencer essa barreira aqui da indisposição, o
que eu estou disposto a fazer por esse amigo? Qualquer coisa? Como eu disse, às vezes essas coisas vão ser materiais, vão ser coisas que vai envolver várias situações da sua vida. Então isso vai ser para nós refletirmos. Este amigo, ele está dependendo de nós nesse momento. Você já começou o propósito. Então vença, assim como aqueles amigos, a barreira da indisposição. A terceira barreira é a multidão. Como assim a multidão? Irmãos, o tanto de gente que o texto fala que tinha ali, aqueles amigos, eles podiam ter pensado, puxa vida, tem tanta gente aí, ó. Jesus não vai ter como, não vai atender todo mundo. E provavelmente ele pode, sei lá, ver alguns casos mais difíceis ou mais sérios. Se Jesus for avaliar a dificuldade dos casos, talvez vai me levar a entender que esse caso do meu amigo não é tão grave assim. Jesus nem vai perder tempo. Eu não posso pensar assim. Até mesmo porque Jesus não vai avaliar o grau da dificuldade da pessoa e nem a quantidade de pessoas que precisam, senão a gente estava enrolado, né, irmãos? Porque quanta gente que existe no mundo com problema, se existisse uma quantidade limitada de pessoas para Jesus atender, coitado dos últimos que pegassem as últimas 100, hein? Aí sim, talvez a gente acreditasse que Jesus ia resolver os problemas ou dos mais difíceis, depende da ótica de alguns, né? Ou ia resolvendo os mais fáceis primeiro e deixava os mais difíceis por último. De todo jeito ia dar ruim para todo mundo. Mas não é dessa forma. Jesus não avalia dessa forma. Então, eu tenho que vencer essa multidão. Vencer esse pensamento de que não importa quanta gente que tenha precisando de Jesus, não importa qual a gravidade do problema. Eu estou focado agora no problema do meu amigo. Desse que eu estou orando, estou intercedendo e eu vou fazer tudo o que for possível para ajudar ele. Jesus está vendo o meu esforço e as minhas obras também, porque só a fé também, sem obras, ela é morta, como vimos. E aí então nós vamos vencer essa terceira barreira. E a quarta que eles venceram foi o telhado. Como assim? Irmãos, eu me lembrei que uma vez nós fizemos um teatro aqui na igreja a respeito desta passagem. E a irmã Josicleide, ela foi o aleijado. E eu não me lembro quem foi os outros amigos. Eu sei que eu estava no meio deles. Aí nós colocamos ela, inventamos ali uma maca e entramos com ela aqui. E aí a gente colocou até um pano aqui, alguma coisa, e a gente teve que erguer ela aqui, passar por cima para poder descer. Eu sei que foi bem complicado, não sendo um telhado. Eu imagino só, na realidade dessa passagem, como foi difícil para esses amigos, vendo que não dava para entrar pela porta, eles tiveram esse pensamento, não, vamos entrar por cima, e tiraram a telha e desceram aquele amigo ali. Resumindo a história, a barreira parecia tão alta. Será que às vezes barreiras não se levantou na sua frente nessa semana, que você olhou para elas e falou, nossa, como essa barreira é alta. Agora não tem como, eu até estava querendo ajudar essa pessoa, mas isso daí eu não posso. Essa barreira aí é muito alta. Aí a gente está olhando para a altura da barreira e não olha para a altura, o tamanho do nosso Deus, será? Nosso Deus é ilimitado, irmãos. Nossos pensamentos às vezes são limitados, que olhamos para a altura da barreira, conforme o que a gente tem que levantar nosso pescoço, a gente já começa a imaginar, muito alto.
muito alto, eu não vou conseguir. Se aqueles amigos tivessem olhado para aquela altura daquela barreira, que era o telhado, eles tinham desistido. Mas eles mantiveram a atitude de vencedor, de não desistir. E aí eles conseguiram vencer aquela barreira, por mais que ela parecesse alta. Então, irmãos, em todas as situações da sua vida, se você se deixar ser vencido pela altura da barreira, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que a barreira vai ser tão pequenininha, mas você vai achar que ela é grande, que você não vai nem ter o trabalho de pôr o seu pé por cima. Porque a gente começa a ir ficando com medo, se intimidando, e o inimigo, ele é astuto, e ele está ali prestando atenção. Que aquilo ali te intimidou, daqui um pouco ele só faz para você e você já sai correndo. Nós não podemos desistir só pela barreira, não importa o tamanho que ela seja. Nós devemos de passar por cima, mesmo que ela seja alta. Como a definição aqui seria aquele telhado. Precisamos de passar por cima dessas barreiras para a gente poder então vencer. E aí você vai conseguir ajudar o seu amigo, irmãos. Eu creio em nome de Jesus. Ontem, numa das conversas que eu tive com meu amigo, ele me falou uma coisa, e eu já estava meditando nessa palavra. E a hora que esse amigo falou essa coisa, eu percebi, olha aí o telhado. Mas eu vou vencer esse telhado, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que eu vou vencer esse telhado. E eu estou conseguindo e eu vou conseguir ganhar esse amigo para mim. Porque depois que eu vencer esse telhado, aí esse amigo vai ser de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. E a minha fé não vai ficar só invisível. Eu vou, através de obras, o Senhor Jesus vai ver a minha fé. Eu falo de mim. E eu gostaria assim que você tomasse isso para a sua vida. Então agora eu vou convidar você para ficar de pé no seu lugar. E nós vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez, irmãos, você não fez esse propósito de orar, de pensar, de escolher um amigo. Mas ainda há tempo. Porque, como eu disse, não são só 7 dias. Depois desses 7 dias, ainda vão ter outros dias que você também pode exercer essas atitudes que vai mudar a vida de um amigo. Existem tantas pessoas precisando, irmãos, das suas atitudes. Se você é uma pessoa de fé, permita que o Senhor Jesus enxergue a sua fé. Não fique só na fé de palavras, mas transforme a sua fé em obras, para que ela não fique morta. Como nós lemos no texto de Tiago, de nada adianta uma pessoa bater na minha porta e eu abençoar ela e acreditar e ter fé que ela vai conseguir, que ela vai ter aquilo que ela precisa, e eu despedir ela com as mãos vazias e dizer para ela, não, você vai encontrar alguém que te dê, você vai se alimentar, você vai se fartar. Irmãos, quantas vezes as pessoas vêm diante de nós precisando de uma ajuda que está na nossa mão, e a gente, por qualquer motivo que seja, diz para essa pessoa, alguém vai te dar. Eu creio que alguém vai te dar. Às vezes eu posso dar e não dou. Eu acredito que em vez de Jesus ver a minha fé,
Ele vai ver a minha avareza, a minha covardia, a minha preguiça, a minha sei lá o que seja, a atitude que me fez fazer isso. Porque isso não se refere só a coisas materiais. Às vezes eu não quero perder um minuto da minha vida para estender a mão, para ajudar um amigo. E aí eu não vou vencer esta barreira da indisposição. Que eu possa estar disposta a fazer qualquer coisa que esteja ali no meu alcance para ajudar aquele amigo. Eu acredito, irmãos, que além desse amigo que você levantou esse propósito, Deus vai colocar outras pessoas no teu caminho, outros amigos precisando da sua ajuda. E aí você vai ter um prazer tão grande de ajudar, porque o Senhor já te usou como instrumento para mudar a vida de pessoas através das suas atitudes, que você vai querer fazer mais e mais e mais e mais. E quem vai ganhar com isso, irmãos? O reino de Deus. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui mediante esta palavra, Deus. Nós apresentamos, Senhor, diante de Ti este amigo, Senhor, que nós fizemos o propósito por ele. Te pedimos, ó Pai, que assim como essa palavra, o Senhor nos ajuda, Senhor, a materializar a nossa fé durante esta semana, através das obras. Senhor, nós cremos que o Senhor já gerou esse milagre dentro do nosso coração. Por isso ele vai ser possível, Senhor, porque o Senhor já tem visto a nossa fé. Ó Deus querido e Deus amado, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a vencer todas as barreiras, a ter atitude de vencedor, de não desistir, ó Deus. Por mais difícil que sejam as barreiras, por maiores que sejam, de nós não retrocedermos. E o Senhor vai honrar, ó Pai, nós cremos que o Senhor vai honrar esse propósito, ó Deus. Não por nós, ó Pai, mas por essa pessoa, Senhor, que ela está, Senhor, precisando, ó Deus, de um milagre, de atitudes que mudem a sua vida. Ó Deus querido e Deus amado, eu oro também, Senhor, em favor dos amigos, Senhor, que eles possam, ó Deus, enxergar, Senhor, que Deus está fazendo a diferença na vida deles, ó Pai, que não é simplesmente um favor de um amigo, não é simplesmente, Senhor, um momento de atenção e dedicação, que eles possam sentir o verdadeiro amor de Cristo através desse amigo, e que este amor venha mudar a sua vida, venha mudar a sua história e mudar a sua concepção, o seu pensamento a respeito do Senhor Jesus, a respeito da salvação, Senhor, e que essa pessoa possa se render a Ti, ó Deus. Ó Deus querido e Deus amado, eu creio, Senhor, no Teu poder, ó Pai. Eu creio que Tu és maravilhoso, Senhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor vai usar cada um de nós, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Desde já nós Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és santo, porque o Senhor está cuidando de nós, ó Pai, e vai cuidar dos nossos amigos também. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Eu vou falar a verdade para vocês, irmãos. Eu estou tendo uma experiência muito boa esses dias. E tem coisas que a gente não para refletir. E como eu disse, eu acho que Deus está fazendo um bem tão maior, tão grande em mim, que eu acredito que vai ser maior ainda do que na vida dessa pessoa. Porque quando ela vencer, eu vou ser uma vencedora junto com ela. Então eu peço a você que está na sua casa, vocês que estão aqui, vocês fiquem firmes nesse propósito.
Não desiste. Sempre há uma oportunidade de ajudar um amigo, irmãos. Independente do propósito, esteja disposto, que Deus vai te usar e Deus vai te abençoar. Amém? Nós já vamos encerrar este culto, graças a Deus, aqui por este momento que nós tivemos na presença do Senhor, por essa palavra abençoada. Agradeço a você que esteve assistindo aí na sua casa, e lembrando que ainda às 17 horas nós teremos um outro culto aqui na igreja. Você pode estar aqui ou assistir aí na sua casa, e também às 19 horas nós teremos um outro culto também. Que sempre você escolha um culto para você adorar o Senhor, seja presencialmente, seja na sua casa. Não deixe de adorar o Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer por este culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Pai, que estivemos aqui, ó Deus, nos relacionando contigo através da oração, do louvor, da palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tu és maravilhoso, Senhor. Leva, Senhor, esses irmãos para casa, ó Pai, protegidos e guardados, que todos possam ter um restante de domingo abençoado, junto com as suas famílias, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa aqueles que estão na sua casa, Senhor, que também possam ter um domingo abençoado, Senhor, junto com a sua família, ó Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão íntima do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre.